Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Santa Cruz. É um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. Hoje eu vou trazer para vocês um plano de aula para os bebês, um plano de educação física baseado aí no corpo, nos gestos e movimentos, dentro aí da perspectiva da BNCC, um plano bem alinhado com a parte inicial, parte principal e a parte final, para que você possa ter um modelo de planejamento para essa faixa etária, para suas aulas de educação física. Mas antes disso, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, isso vai nos ajudar muito a produzir muito mais conteúdos para vocês. Ative o sininho para receber as notificações, tá? E para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui do canal. Essa aula vai ser baseada no material que foi produzido, que eu produzi, chamado de 50 planos de aula. Esse material é para a educação física na educação infantil, e aí nós vamos abordar essa área específica da educação física que pode ser desenvolvida na educação infantil, dentro aí da perspectiva do corpo, dos gestos e movimentos, um material que foi produzido para bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Nós iremos abordar na aula de hoje a faixa etária dos bebês, uma faixa etária que compreende crianças de 0 a 1 ano e 6 meses de idade. Então, o modelo do nosso plano de aula para a educação física, no segmento da educação infantil, o grupo etário que nós vamos trabalhar é a creche e a faixa etária dos bebês. Esse campo de experiência, como eu falei anteriormente, é o corpo, gesto e movimentos, um campo de experiência que se aproxima da educação física na escola. Então, dentro dessa perspectiva, o principal objetivo de aprendizagem e desenvolvimento desse plano é o movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. Os direitos de aprendizagem para essa aula dos bebês, brincar, explorar e expressar. A expectativa de aprendizagem para os bebês nessa aula, compreendendo que é uma faixa etária aí bem sensível para se trabalhar com a educação física, seria realizar pequenos movimentos corporais indicando suas emoções, necessidades e desejos. Para essa aula pode ser realizada tanto na sala, como no berçário ou na brinquedoteca, dependendo dos locais que você tem disponível na escola. Para essa aula, nós iremos utilizar como materiais aparelho para reproduzir músicas, objetos infantis e colchonetes. A organização da aula será individual. Bem, na parte principal, na parte inicial da aula, nós iremos, vocês vão organizar os alunos, os bebês aí, dentro da proposta de desenvolvimento da atividade. E o principal objetivo dessa aula será mobilizar as habilidades em que os bebês movimentem as partes do seu corpo, exprimindo corporalmente suas emoções, necessidades e desejos. É importante lembrar que nessa faixa etária, os alunos ainda não possuem autonomia para o desenvolvimento de determinadas tarefas, né? E cabe ao professor estimular e criar esse ambiente favorável para que ocorra a aprendizagem. E é possível ter aula de educação física para bebês dentro do contexto das creches e do segmento da educação infantil. Na parte principal dessa aula, você vai utilizar os recursos pedagógicos para o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem. Dessa forma, você vai estimular os órgãos dos sentidos e os movimentos corporais dos bebês. Então, aqui eu trouxe uma sequência de ações pedagógicas com intencionalidade pedagógica para essa aula de educação física aí no segmento da educação infantil, especificamente para bebês. Então, você vai colocar músicas infantis que façam relação com as partes do corpo, para dessa forma estimular a sonoridade e os movimentos dos bebês. Com esses bebês aí trabalhando em pequenos grupos, você vai oferecer objetos variados, com diferentes formas, tamanhos e texturas, para que os bebês possam explorar e manusear esses objetos, trabalhando já a parte de manipulação de objetos. Em seguida, realizar movimentos corporais variados, estimulando os bebês a imitar o professor, repetir aqueles movimentos. Então, é uma aula de muito estímulo sensorial, perceptivo. Em seguida, você vai conversar com os bebês, sempre estimulando a oralidade para que possam exprimir suas emoções. E aí você vai entender qual é a faixa etária específica dessa sua turma. No momento seguinte, você vai organizar os espaços da aula de educação infantil para que os bebês possam explorar esses movimentos locomotores, realizando rolamentos, ficando sentado, rastejando, puxando,
erguendo o tronco e a cabeça, dependendo aí do nível de autonomia de cada bebê. Então, a ideia dessa parte principal é um estímulo corporal, é que esses alunos possam imitar os seus gestos, imitar a sonoridade. Então, você vai fazer esse estímulo inicial, trabalhando com os movimentos, com os gestos, com a sonoridade. Na parte final da aula, como forma de avaliação, você vai utilizar um instrumento avaliativo que é muito pertinente aí para essa faixa etária dos bebês, que é o portfólio, um acompanhamento individual. Então, você vai fazer uma avaliação do processo, anotando os avanços e as dificuldades que esses alunos tiveram no decorrer da aula. E você vai usar os seguintes critérios. O bebê reagia aos estímulos corporais propostos? Sim, não ou parcialmente. O bebê explorou e manuseou os objetos durante a aula? Sim, não ou parcialmente. O bebê realizou diferentes movimentos corporais? Sim, não e parcialmente. Então, você vai analisar, mensurar, avaliar as atividades que foram realizadas durante a aula, cujo principal objetivo foi que o bebê movimentasse as partes do seu corpo e exprimisse corporalmente essas emoções, necessidades e desejos por meio de pequenos movimentos, tá? E de atividades de cunho mais sensorial, perceptiva e imitativa, ok? Se você gostou dessa aula, nós temos esse material aí preparado com 50 planos de aula, tanto para bebês como para crianças bem pequenas e também para crianças pequenas, ok? Um grande abraço, até a próxima e te espero aí no próximo plano de aula.